meu nome é Jacqueline Pereira, mais um vídeo hoje na senda daquilo que tem acontecido até agora, sempre sobre a maneira como nós seres humanos funcionamos, quem somos nós e porque é que agimos desta ou daquela forma. Hoje eu gostava de abordar convosco a questão do ego, aquilo que te fala tanto, o ego e o corpo de dor. Mais o ego, de facto nós nascemos, como já disse noutros vídeos, quase que bons selvagens e entretanto levamos uma educação em determinada cultura em que nascemos, neste caso na cultura ocidental ou na cultura oriental, enfim, mas pode acontecer. Mas nesta cultura nós levamos uma educação que nos faz criar diferentes máscaras mediante a situação onde nos encontramos, uma máscara para a escola, uma máscara para a família, enfim, determinado tipo de comportamento dependendo do sítio onde estamos ou das pessoas com quem nos encontramos. Portanto, os que nós chamamos egos. A dada altura um indivíduo tem diferentes máscaras, deixando de ser ele mesmo, ou seja, nós somos seres que não precisamos de agir ou de ser desta ou daquela maneira para ser, porque naturalmente somos, mas depois criamos então estes diferentes egos, estas diferentes personas, pessoas, estas diferentes personagens para atuar desta ou daquela maneira, neste ou naquele lugar. Bom, e é aparentemente aquilo que nós somos. Daí às vezes encontrarmos uma pessoa que é que está bem, digamos assim, que tem um determinado comportamento ou em determinada situação da vida e depois num sítio completamente diferente é vista de outra maneira e é conhecida de uma maneira totalmente diferente, portanto não se trata efetivamente de quem ela é, mas dos egos ou das pessoas, das personagens que está a interpretar. Isto acontece que, mediante essa educação que nós levamos, a dada altura as pessoas se tornam têm egos demasiadamente inflamados ou demasiadamente vaidosos ou se impõem aos outros mediante aquele tipo de atitude e da maneira como eles agiram perante a situação da vida. Às vezes tornam-se pessoas muito superiores, ou pelo menos querem-se assim, são egos que se querem superiores aos outros, como a autodefesa, a maioria das vezes, relativamente a certas situações da vida. Bom, sendo isso sempre uma personagem, e outras vezes, mediante, de uma forma geral, devo dizer-vos que isto tem quase sempre um medo, ou tem sempre um medo por detrás, porque de facto nós temos dois sentimentos fundamentais, o amor e depois a ausência de amor, que é o medo. E, portanto, as pessoas que reagem de uma forma muito, enfim, ligada ao ego, portanto, onde o ego é que manda, o ego é que quer ser superior e quer mostrar que, de facto, se impõe perante os outros, portanto, é o medo ou a ansiedade, que por sua vez também vem do medo, não é? Dessa ausência de amor, essa ausência de confiança, etc. Bom, ou então, por outro lado, o corpo de dor, em que as pessoas se intitulam de coitadinhos toda a vida, ou seja, eu sou vítima das situações, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do outro, eu sou vítima daquele, da família, vítima da sociedade, vítima da situação económica. Portanto, há estas dois, não lhes vou chamar dois pratos da balança, mas são duas realidades diferentes. Por um lado, as pessoas tornam-se, enfim, intitulam-se como superiores, por outro lado as pessoas intitulam-se como vítimas, quando isso apenas se trata de facto de personas, de máscaras, de representações, lá está, tratando-se a vida única e simplesmente de um palco, e deixam de ser elas mesmas que naturalmente nós já somos, ok? O que é que eu acho, do meu ponto de vista, que nós devemos apreender, e às vezes essas máscaras evitam e fazem-nos sofrer imenso, claro, toda a gente sofre, todos nós sofremos uns de uma maneira ou de outra, e é uma coisa que pode ser perfeitamente superável se nós acreditarmos mais no sincronismo do universo, se acreditarmos mais nas coisas que estão a acontecer, e, portanto, o universo que de facto tem as horas certas para os planetas funcionarem desta maneira, as horas certas para as estrelas brilharem ou deixarem de brilhar desta maneira, o universo que tem a natureza à altura certa, a lua que vem à altura certa, o sol que nasce à altura certa, e que de facto os animais, todos eles funcionam desta ou daquela maneira, independentemente de haver, não precisam de facto da razão que não têm, e portanto vivem perfeitamente bem, e nós não precisamos, ou deveríamos acreditar mais na intuição para sermos mais livres destas máscaras criadas pela educação, criadas, enfim, por diferentes situações,
seremos então seres mais livres se acreditarmos no sincronismo, no processo natural da vida, não é? Porque as coisas não acontecem por acaso, nós não estaremos aqui por acaso, o universo tão bem organizado não está aqui assim por acaso. Portanto, mediante aquilo que nos acontece na vida, já na sequência de um determinado sincronismo, nós devemos então ter uma atitude positiva aí sim para tomar uma decisão, ou seja, mediante aquilo que nos está a acontecer devemos ter pensamento positivo, sentimento positivo, atitude positiva e aí a nossa vida se desenrolará de uma forma calma e pacífica. Era um pouco isto que eu queria abordar convosco hoje, que eu gostava de facto, como tenho tido algumas respostas, quero também ter daqui para a frente alguns comentários da vossa parte, o que é que vocês acham desta questão do sincronismo, desta questão de nós estarmos pacíficos e esperar aquilo que o universo sempre nos dá, sem claramente não fazermos nada, termos tudo mediante aquilo que a vida nos apresenta e, portanto, seguirmos mais um pouco mais com o coração e não tanto deixarmos tentar projetar as coisas com a mente. Ou seja, nós projetamos sim, se as coisas não funcionarem, vamos acreditar, não vamos entrar em stress, não vamos ficar ansiosos por tudo o que está a acontecer. Até, entretanto, vejo-vos no próximo vídeo. Obrigada.